Essa noite eu quero falar mais uma vez sobre os falsos profetas. E hoje eu quero falar sobre a sutileza dos falsos profetas, a forma como eles atuam, a forma como eles... Na verdade, nós vamos ver aqui 5 advertências que Paulo mostra, ou 5 formas de como agem os falsos profetas no meio da igreja. Nós já sabemos das questões dos milagres, das questões dos sinais e outras coisas que a gente já falou em outro momento. Mas aqui Paulo, ele vai um pouco mais além, vai um pouco mais adiante e mostra que além de milagres, além de curas, além de sinais, os falsos profetas têm uma habilidade extraordinária de entrar no meio do povo e conquistar a simpatia das pessoas e assim conseguir seguidores para si. Então nós vamos aqui abordar 5 pontos ou 5 formas de como agem os falsos profetas, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira forma como os falsos profetas atuam, de acordo com o texto, no versículo 4, ele diz que eles usam palavras persuasivas. Olha só, que nós temos que ter cuidado. Essa palavra é um alerta para você que congrega em algum ministério e está aí com dúvida se esse ministério é verdadeiro ou não, se esse pastor que está aí está pregando a verdade ou não, se essa doutrina é verdadeira ou não. Se você está com dúvida, está procurando uma igreja que é genuína, que prega a verdade, então você tem que se ligar nessa palavra, porque ela vai ser fundamental para a sua decisão, se você permanece nesse determinado ministério ou se você sai e procura outro. Nós vamos ver algumas formas como eles agem. E a primeira forma que Paulo coloca aqui, lembrando, irmãos, que Paulo está falando aqui para os falsos profetas que atuavam na igreja de Colosso, na região de Colosso. Nós sabemos que em cada região da Bíblia que os apóstolos escrevem, tinha os falsos profetas, e por isso que em cada carta eles mostram uma forma diferente de como os falsos profetas atuam. E aqui especificamente em Corinto, em Colossos, Paulo diz que uma das grandes habilidades dos falsos profetas, irmãos, é que eles têm palavras persuasivas. O que é palavra persuasiva, irmãos? Ou seja, os falsos profetas, eles têm grande habilidade de convencer as pessoas com argumentos. Falsos profetas, costumeiramente, ou comumente, ou quase que geralmente, os falsos profetas são eloquentes. Eles sabem se expressar, eles têm uma boa oratória, eles têm uma boa palavra, eles sabem como falar, eles sabem como se expressar, eles sabem como convencer as pessoas. Agora, tudo pelo poder da mente. O que se fala por aí, em algumas, pelos psicólogos, principalmente na área de empreendimento, né? Na questão do acionar os gatilhos, do puxar os gatilhos, do acionar os gatilhos. Um vendedor, por exemplo, ele tem a forma dele, o método, ele estuda, ele se prepara para sair vendendo seu produto, sua mercadoria, e ali ele tem a habilidade para acionar o gatilho na mente daquela pessoa que desperta ela a comprar o produto dele, né? Então os falsos profetas, eles têm essa habilidade com palavras, eles são muito hábeis em palavras, eles são muito eloquentes, eles são muito expressivos nas palavras, eles têm uma capacidade de convencer as pessoas de que eles estão dizendo é certo, que eles estão dizendo é correto, e nisso você precisa ter cuidado, porque realmente eles são, quem conhece falsos profetas sabe o que eu estou dizendo, eles são muito eloquentes, eles se expressam muito bem, eles falam com muita firmeza, com muita convicção, realmente de uma forma muito persuasiva, conquistadora, e isso é uma das características deles. Não que os verdadeiros pregadores de Cristo não tenham eloquência, claro que tem também, né? Mas aí você vai ter que perceber o que? Você vai ter que a eloquência do pregador, do mensageiro, o que é que ele está ensinando com eloquência, o que é que ele está pregando com eloquência. Você tem que entender, irmãos, que você não pode cair na lábia de todo mundo que é eloquente, no quesito religioso, que todo mundo que prega bem, todo mundo que se expressa bem, o cara está pregando bem o quê? Ele está pregando bem o quê? A Bíblia, a sã doutrina ou as crenças dele, a heresia dele? Você tem que ter cuidado nisso, amém? Por exemplo, como eu já fui empreendedor durante muitos anos e tenho uma mente empreendedora, quando eu vou comprar um negócio ou fazer um negócio, que eu vou conversar com o vendedor, e eu vejo o vendedor claramente, diante dos meus olhos ele está nu,
porque o cara está usando todas as técnicas que ele tem para poder me convencer. E não foi poucas as vezes que eu falei para os vendedores: meu amigo, eu também fui empreendedor e eu sei que você está se esforçando ao máximo para me convencer. Eu não vou me convencer por emoção, eu vou pela lógica e vou pelo raciocínio e pelo que realmente é necessário. Não vou me deixar. Aí o cara recua, ele para ali, ele recua. Então, na mesma forma tem que ser na questão religiosa, na questão doutrinária, na questão de igreja. Não podemos sair por aí ligando tudo que é rádio, ligando tudo que é televisão, visitando tudo que é igreja e se maravilhando com tudo que é pregador eloquente, meu irmão. Você está entendendo isso? Tem que ter cuidado. Paulo disse: eles têm palavras persuasivas, são grandemente eloquentes os falsos profetas. Outra coisa interessante também que Paulo diz no verso 8 é que eles gostam de aprisionar pessoas com filosofias. Olha só o que Paulo diz no verso 8, ó. Tenham cuidado para que ninguém vos passe presa sua por meio de filosofias. Primeiro, Paulo diz que eles gostam de usar de filosofia. Filosofia está ligada a quê? Está ligada à razão, à sabedoria. Aqui já fala que eles são sábios, que eles são inteligentes, né? Isso unido à eloquência, isso vai dar uma receita extraordinária. Eles são inteligentes, eles têm filosofias, ou seja, eles usam a razão, eles usam a razão. Eles sabem, por exemplo, qual é a necessidade do momento. Qual é a necessidade do momento? Necessidade do momento é cura, é libertação de vício, não é verdade? É restauração de casamento, restauração de lares. Uma sociedade doentia. Para que a mensagem de cura melhor para atrair pessoas? Para que mensagem melhor do que cura para atrair pessoas? Numa sociedade onde a taxa de divórcio só tende a aumentar, para que mensagem melhor do que falar sobre salvar casamento? Numa sociedade onde a crise financeira passa, mas não passa, porque eu não sei que negócio é esse, né? Que diz que passa, mas não passa, né? Que só faz piorar cada dia que passa, E para que mensagem melhor para atrair pessoas do que resolver o problema financeiro delas? Então é isso, irmão. Então eles são filósofos. Eles usam a sabedoria, a inteligência, a eloquência deles e usam as filosofias que Paulo já diz aqui, que eles usam, gostam de usar a razão e a sabedoria, assim eles vão conquistando pessoas. Essa questão de usar a razão, irmãos, ela é muito interessante, sabe por quê? Porque é o que a gente mais vê hoje nas igrejas, essa coisa da razão, essa coisa da emoção, do raciocínio, da emoção, está ligado à emoção. Músicas que levam o povo a se emocionar, pregações que levam o povo a se emocionar, um tratamento ali simplesmente psicológico no púlpito, uma mensagem simplesmente para mexer com o emocional, para mexer com o psique, trazendo sobre a razão, trazendo sabedoria humana. Isso é filosofia. E na verdade o que nós queremos é Bíblia, meu filho. Nós não queremos filosofia, nós queremos Bíblia. Claro que nós não podemos desprezar a filosofia por completo, porque desde o segundo século que nós temos dentro da igreja a filosofia teológica, inclusive que iniciou-se por um dos mártires da igreja, que foi Justino Mártir, mas um homem que debatia com grandes filósofos na época dele. Mas qualquer tipo de filosofia que fosse falar na questão teológica, ela tem que estar fundamentada na doutrina pura, legítima e verdadeira. Não pode só o cara chegar e começar a filosofar, eu penso isso, eu penso aquilo. Não, tá? Então os falsos profetas são mestres nisso, tá? Então vamos aqui avançar. Terceiro ponto dos falsos profetas está também no versículo 8. Paulo diz que eles também usam de vã sutileza. O que é uma pessoa sutil? Pessoa sutil é uma pessoa de outras qualificações de sutileza, ou sinônimos de sutileza. Nós temos aqui a brandura e a delicadeza. Ou seja, eles procuram ser brandos e delicados. O que quer dizer isso? Que são conquistadores das pessoas. Quantas pessoas hoje não continuam frequentando uma igreja herege simplesmente porque são conquistados pelo carisma daquele pregador? O cara distorce a palavra, deturpa o evangelho, distorce a sã doutrina, mas ele é carismático, ele é sutil, ele é brando, ele é delicado, ele conquista as pessoas ali com a brandura, com a delicadeza dele, com a simpatia dele. Isso característica dos falsos profetas.
que fica tentando ganhar as pessoas não pela palavra, não pelo evangelho, não pela doutrina genuína e verdadeira, mas com sutileza, com delicadeza, de uma forma sutil, delicada, e branda. Eles vão introduzindo heresias no coração das pessoas, e vai abraçando e beijando elas, e elas vão se deixando levar, porque o ser humano é muito emotivo. E uma das coisas, irmão, que nós temos que aprender a controlar são nossas emoções. A gente pode se emocionar no nosso relacionamento, pode se emocionar com nossas amizades, pode se emocionar com nossos filhos, nosso casamento, nossa família, com amigos, mas nunca, jamais nós podemos nos emocionar na questão doutrinária. E é o que eles usam, é o que eles usam. Quantas pessoas hoje dizem: pastor Adel, eu estou aqui na igreja, nessa igreja, eu estou vendo que é herege, mas eu gosto tanto do pastor. Pastor é meu amigo, pastor me cativou, pastor me conquistou. Pastor é muito carismático, ele é muito brando, ele é muito delicado, ele é muito dócil, ele é muito atencioso. E eu sei, ele prega heresia, ele faz coisa que eu não concordo, que eu vejo que não é Bíblia, mas o jeito dele ser me conquista. Toma cuidado, porque isso é característica de falso profeta. Paulo está falando aqui, sim ou não? Toma cuidado, porque, meu irmão, nós temos que estar disposto a ouvir a verdade. Os nossos pastores, nossos líderes, nem sempre eles devem ser, pode ser brando. Nem sempre eles podem ser delicados. Tem hora que eles têm que ser firmes, tem hora que eles têm que ser até ríspido ou áspero, numa questão exortativa, numa questão corretiva. Sim. É por isso que o pecado vai correndo solto dentro das igrejas e ninguém faz nada, porque eles são delicados demais. Não, irmão, aqui você não fale sobre o pecado, porque tem vários irmãos no pecado, eu não quero machucar os irmãos. Aqui você não fale sobre segundo casamento, porque aqui tem vários irmãos no segundo casamento, e nós não podemos machucar os irmãos. Aqui você não pode falar sobre prostituição, sobre adultério, porque tem vários irmãos aí em prostituição e adultério, e aqui você não pode falar sobre isso, porque vai machucar os irmãos, vai magoar os irmãos, e vai pregar o quê? Então eles ficam, irmãos, nesse negócio, nesse arrudeio. Eles não gostam da palavra, vem e confronta, quando a palavra vem exorta, quando a palavra vem corrige. Eles não gostam disso. Eles deixam o povo caminhar para o inferno, contanto que o povo esteja dando dinheiro para eles. Contanto, meu filho, que o seu dízimo de 5 mil reais seja dado, você pode separar e divorciar tantas vezes. Contanto que a tua oferta de 10 mil reais continue sendo dada, meu filho, você pode continuar traindo a sua mulher, não tem problema. Contanto que a sua oferta de 15 mil, de 20 mil continue sendo dada, meu irmão, você pode continuar, os seus filhos podem continuar se prostituindo, você pode continuar fornicando, não tem problema. Tem sim. Mas os falsos profetas são delicados, eles são brandos, eles não gostam desse tipo de mensagem. Mas nós gostamos, não é verdade? Porque nós não somos falsos profetas, nem seguimos falsos profetas. Nós queremos Bíblia. Se a Bíblia vir para me corrigir, eu recebo, amém. Se a Bíblia bate aqui e dói, ai, eu recebo e amém. Mas falsos profetas, eles fazem diferente. Então eles são sutis, brandos, delicados nessa questão aí. Estão sempre lá com um sorriso no rosto, pregando só o que o povo, eles organizam todo o culto para agradar o povo. É isso, delicadeza, brandura deles faz isso. Todo culto é para agradar o povo. Coloca música aí para agradar o povo. O que é que o povo gosta? Então coloca. Você não viu o que é que o Silas Malafaia fez agora? Quem viu aí na internet? O cara colocou uma banda de, meu nome? De carnaval. Eu não vi não. Ele botou uma banda de carnaval lá na Assembleia de Deus. Aliás, eu quero até mandar um recado aqui para o Silas Malafaia. Irmão, me permita aqui, deixa eu mandar um recado para ele. Está me vendo aí direitinho? Senhor Silas Malafaia, talvez o senhor escute essa mensagem, né? E o senhor não queira comentar nada, não sei. Mas é bom que não comente mesmo, fique calado. Eu vou dar um conselho para o senhor. O senhor é mais velho do que eu, lhe respeito como cidadão, sei que o senhor é íntegro, idôneo. Quanto isso eu não tenho dúvida, tá? Mas na questão teológica, Silas Malafaia, o senhor afundou. Aliás, eu acho que seria bom o senhor tirar o título da sua igreja de Assembleia de Deus, porque o senhor está manchando o nome da Assembleia de Deus. O senhor está maculando o nome da Assembleia de Deus. O seu ministério não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. O seu ministério afundou, naufragou,
e eu acho que o senhor não percebeu isso ainda. Talvez o senhor vá me chamar de trouxa, né? Ou de otário, que o senhor gosta de falar, mas que Deus abençoe o senhor e abra seus olhos enquanto está tempo, né? Já que o senhor crê que perde a salvação, você toma cuidado para não perder a sua, tá bom? Eu queria gravar esse vídeo, mas não tinha dado tempo, então foi agora, né? Mas vai lá, vai chegar lá, certo? Oi? Vai. Agora, irmão, entende isso, irmão. Então esse negócio de estar botando o que o povo agrada, isso está errado. Está totalmente errado isso, irmão. Não, o que é que o povo gosta? Não, o povo gosta da batucada do carnaval. Traz uma banda de batucada do carnaval para tocar. Estão ganhando alma para quem, meu irmão? Ganhando alma para quem? Para uma religião? Porque para Jesus não é. Então, os falsos profetas, eles são sutis, brandos, delicados, meu irmão, para introduzir ali, com o carisma deles, o que eles querem dentro da igreja. O quarto forma de como os falsos profetas agem, queridos, é que eles introduzem rudimentos na doutrina. E o que é rudimento? Dentre alguns sinônimos que eu encontrei para rudimento, né, no dicionário que eu pesquisei, um deles que eu achei muito apropriado aqui usar é conhecimento geral e superficial das coisas do mundo, né? Porque ele diz aqui, ó, que eles, no verso de número 8, finalzinho, segundo os rudimentos do mundo, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Então, ou seja, os falsos profetas, eles não trazem as doutrinas segundo Cristo, eles trazem a doutrina segundo os homens, segundo os rudimentos do mundo, um conhecimento geral e superficial que eles têm do mundo. Então eles trazem a doutrina deles baseado nisso, que acabei de falar, né? Eles sabem o que as pessoas precisam, sabem o que as pessoas necessitam, sabem o que as pessoas andam correndo atrás, e é o que eles vão oferecer para elas, é o que eles vão oferecer para essas pessoas. Então eles vão introduzindo doutrinas, né, que são segundo tradições de homens, e não segundo Cristo, tá? Então o que é que a gente vê nessa questão de rudimentos do mundo e tradições de homens? Paulo aqui poderia estar se referindo talvez a alguma teologia, vamos dizer assim, judaizante, aonde eles estavam cheios de regras humanas, cheios de regras de homens, cheios de costumes humanos dentro da igreja. E lembra que Jesus falou que vocês destroem a palavra de Deus para dar lugar à tradição dos homens? Lá em Mateus capítulo 15, Jesus falou sobre isso. Vocês exaltam as tradições dos homens e desprezam a palavra de Deus. Então eles, os falsos profetas, eles têm essa forma de agir. Eles exaltam as tradições humanas. Não, porque os meus pais me ensinaram dessa forma, assim, assim, assado. E não para perceber que isso é tradição de homem. O que nós temos, aliás, irmãos, no meio da própria igreja evangélica, quase na sua totalidade, não passa de tradição humana. Quer ver? De onde foi que nós herdamos os templos sagrados? Constantino, 325, primeiro concílio de Nicéia. Em 373, 337 o Constantino morreu. Mas até ele morrer, em 337, ele já tinha dado muita força à igreja, e estava ali dando templos à igreja, tirando templos de deuses pagãos e dando à igreja cristã, que ele queria unificar o império dele com a força da religião cristã, do cristianismo, e ele foi dando os templos, e ali começou a surgir os templos santos. Esse templo é santo, esse lugar é santo, de homens, coisa de homens. E os altares, né, que hoje chama de altar sagrado santo, também veio de coisa de homem. Então tem muita coisa dentro da igreja que não passa de doutrinas de homens, de rudimentos do mundo, que não tem nada a ver com Cristo. E os falsos profetas trabalham dessa maneira, é o que Paulo está falando aqui. Então nós temos que ter cuidado em observar numa igreja. Claro que não existe igreja perfeita, toda igreja vai ter sua imperfeição, seus erros, suas do mundo que estão dentro das igrejas. Quais são as doutrinas humanas que estão dentro da igreja? Alguém pode citar um exemplo? Por exemplo, nós vemos o que? Rudimentos do mundo, doutrinas de homens dentro da igreja. Ou seja, para ganhar vidas, antigamente pregava-se o evangelho. Hoje, para atrair vidas, nós fazemos o que? O arraial gospel.
Para ganhar vidas, antigamente nós saímos às ruas, íamos evangelizar, íamos entregar folheto, íamos falar de arrependimento. Hoje a gente faz o quê? Um show gospel. Hoje a gente faz um carnaval gospel. Hoje a gente faz uma campanha. Hoje a gente vai fazendo esses rudimentos do mundo, rudimentos de homens, tradições de homens que vão entrando dentro da igreja pelos falsos profetas com a finalidade de atrair pessoas para segui-los. A igreja está cheia de rudimentos do mundo, irmão. A igreja está cheia de tradições humanas dentro da igreja, tanta coisa. Quem foi que criou essas campanhas, meu irmão? Que era novena da igreja católica transformada em campanha. Quem foi que criou essas correntes da igreja evangélica? Que era corrente do espiritismo e trouxeram para dentro da igreja evangélica. Quem foi que trouxe essa água ungida, esse óleo ungido, essa lenço ungido, fronha ungida, martelo ungido, chave ungida, garrafa ungida? Quem foi que trouxe isso, meu irmão? Que eram os ídolos da igreja católica, dos ídolos das religiões pagãs, e tudo isso está dentro da igreja. Rudimentos do mundo, doutrinas de homens, tradições de homens, é o que Paulo diz aqui. E isso passa despercebido. A gente abre a boca e diz a maior ignorância do mundo. Não, o que importa é que abriu mais uma igreja. Não, vamos congregar na igreja perto da nossa casa. Não, procura a igreja mais perto da sua casa. A gente abre a boca e começa a dizer esses equívocos, esses erros. Mas o que nós podemos ver, irmãos, é que rudimentos do mundo, tradições segundo os homens, inundaram a igreja. E eu me lembro do que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, Timóteo, pregue a palavra, insista, em tempo e fora de tempo, prega, repreenda, redargue-as, porque vai vir tempo que eles não vão mais querer dar ouvidos a sã doutrina, não vão mais suportar essa doutrina, vão ter coceira nos ouvidos e vão juntar para si mestres que vão falar o que eles gostam de ouvir. É isso que está acontecendo. A igreja fast food, né? Fast food não é aquele negócio que você liga e pede, né? Você diz como é que você quer? Rapaz, eu quero 10 esfirra, quero 2 de queijo, quero 2 de... O que é que você gosta de quê? 2 de carne, o que mais? 2 de frango, é bom, né, esfirra? Aí você pede 10 e você vai pedir o jeito que quer. Aí você, olha, não bota com muito sal não, menos sal. Olha, não bota cebola não, bota só isso, aquilo, é o fast food. Aí assim está o evangelho dos falsos profetas. Esses rudimentos do mundo, essas tradições segundo o homem. Você chega na igreja, irmão, você paga, você diz na igreja o que é que você quer ouvir. Você vai aqui numa avenida dessa que tem 1000 igrejas, daqui para chegar com lá, acho que é o que separa uma igreja, só uma casa e outra casa, uma igreja, uma casa, uma igreja, uma casa, aí sim. Tem umas 1000 ou 50 mil igrejas daqui para chegar na outra esquina. Aí você vai na igreja até você encontrar o que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir teologia da prosperidade, pastor. Então você vai em 10 igrejas e você acha a igreja que você quer. Se bem que para encontrar a igreja de teologia da prosperidade precisa ir em 10 não, né? Basta você estar na primeira que você achar aberta por aí, você já encontra, aí do lado. O que você quer ouvir? Não, eu quero ouvir de cura, eu gosto do poder de Deus, eu quero falar de cura, eu quero falar língua estranha, eu quero rodopeio, sapateado, aí o cara vai procurar igreja que prega isso aí. Então, meu irmão, esses rudimentos, essas tradições estão entrando, meu irmão, simplesmente para atrair as pessoas. Isso são as características, as formas dos falsos profetas atuarem. Nós estamos vendo aqui a sutileza deles. O quinto e último ponto dessa primeira parte do sermão, mostrando aqui os 5 pontos que Paulo fala aos Colossenses de como agem os falsos profetas naquela região. O quinto ponto está no verso 16 e no verso 17. O que ele diz aqui? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que é para nós celebrar o dia de lua nova, que o judeu celebrava? Não. Que era para nós celebrar o sábado, que o judeu celebrava? Também não. Que era para nós celebrar o dia de festa que o judeu celebrava? Não. Que era para nós, aquela questão, ninguém vos julga pelo comer, pelo beber, né? Aquelas questões, aquela dieta, né, ritual lá de Levíticos que era exigido para os judeus, era isso que Paulo está dizendo para nós guardar? Não, pelo contrário. Paulo está dizendo, irmãos, que os falsos profetas, eles impõem regras. Os falsos profetas, eles impõem dogmas.
E o que significa a palavra, o termo dogma? Um termo que vem do grego, que significa o que se pensa é verdade. É isso que significa dogma. O que se pensa é verdade, ou seja, pensamentos que devem ser aceitos como verdade. Na questão do catolicismo romano, pensamentos que devem ser aceitos como doutrina. Ou seja, os padres da igreja pensavam, tinham ideias e ali colocavam como dogmas, ou seja, como verdades doutrinárias para a igreja seguir. Então os falsos profetas fazem isso. Eles vão buscando textos e fora de contexto. Olha só, o judeu fazia as festas da cabana, vamos guardar também. Olha só, o judeu fazia as festas da lua nova, vamos fazer também. Olha só, o judeu não comia isso e nem bebia isso. Nem podemos comer isso também e nem beber isso também, Olha só, os judeus guardavam o sábado, temos que guardar também. Olha só, o judeu antigamente, na verdade não vão dizer o judeu, né? Eles vão dizer, na Bíblia está escrito que é para guardar o sábado, na Bíblia está escrito que é para pagar o dízimo, na Bíblia está escrito que é para fazer voto, na Bíblia está escrito que é para guardar essas coisas. Então eles vão introduzir isso aí, esses dogmas, e eles vão criando esses dogmas, irmãos, como se fossem verdades doutrinárias. Já viu? Tem igreja, meu irmão, que, por exemplo, tem igreja que fogueira santa virou doutrina bíblica. Tem igreja que campanha com amuleto ungido virou doutrina bíblica. Toda semana tem um amuleto novo. Tem igreja, meu irmão, que até a oração virou reza. Que o povo, vamos orar, irmão, repita comigo. Isso, repita comigo, Senhor. Repita comigo, abre. Repita comigo, Deus. Aí virou reza. Então isso, irmão, esses falsos profetas, eles vão impondo regras e dogmas que não estão nas escrituras. Em alguns casos, irmãos, eles impõem até fardo pesado. Irmão, você não pode tirar a sobrancelha. Irmã, você não pode tirar o bigode, você tem que andar bigoduda. Eu não falo do bigode isso aqui, né? Eu falei para minha mulher, eu quero minha mulher bigoduda, rapaz. Minha mulher chegasse bigoduda para mim, eu vou tirar o bigode que eu lhe beijo. Irmão, você não pode depilar as pernas, né? Irmão, você não pode usar calção. Eu digo, se o homem não pode usar calção, então a irmã também tem que usar calção lá nos pés. Enquanto eu ver as irmãs usando saia bem aqui, então eu entendo que eu posso usar calção também. Eu acredito que as pernas de vocês sejam mais bonitas que a minha. Então vão criando dogmas, vão criando regras que não existem, vão impondo fardos sobre as ovelhas, sobre o povo, irmãos. É como os fariseus antigos. Jesus diz, vocês colocam fardo pesado sobre o povo e não movem nem um dedo. E o pior, irmão, é que nosso ministério já foi mais ou menos assim. E graças a Deus que Deus está libertando nós dessas coisas. Porque não tem nada melhor do que conhecer o evangelho da graça. Não é para transformar a graça de Deus em libertinagem, não, mas é para viver a graça, a liberdade da graça que o evangelho nos permite viver. Não como escravo de dogmas, mas como escravos de Cristo. Não como escravos religiosos, mas como escravos da doutrina bíblica, amém? Eles impõem dogmas, doutrinas, que não existe. Irmão, vamos fazer uma campanha de 7 semanas. Irmão, não quebra a campanha não. O irmão mandou para mim esse dia, pastor, eu quebrei meu jejum, eu acho que Deus, eu perdi minha salvação, eu vou para o inferno, eu quebrei o jejum, pastor, eu vou morrer, Deus não me ama mais. Eu disse, minha irmã, só está pensando igual o crente neopentecostal. Para começar, não existe esse negócio de quebrar jejum. E aliás, deu até um tema de um sermão que vai ser domingo de manhã, 10h30 da manhã o programa, né? Ao vivo, eu estou com a Auricete falando, esse negócio de jejum, que você quer jejuar, que você jejum do jeito certo, tá? E não existe esse negócio de quebrar jejum não. Quebra porque está fazendo errado. Se você fizer direito, você pode comer à vontade, que você não vai quebrar seu jejum. Agora você vai aprender ouvindo o programa, né? Então eles vão impondo dogmas, impondo esses dogmas, essas leis. Irmão, já vi gente, olha, eu conheço pessoas, irmão, que não interpretam a Bíblia corretamente, tá? E fica dizendo lá, eu vi gente dizendo, gente, teólogo, dentro de uma sala de estudante de teologia, aprende estudando teologia, dizendo, não, nós não pode comer carne com sangue não.
Não pode comer o chorisco, não. Um copo de vinho? Não, não pode tomar um copo de vinho não, que é pecado, vai para o inferno. E tantas outras coisas que eles ficam criando e colocando ali como dogmas, como doutrinas, que não existem, irmãos, que não existem. E eu vejo, irmão, sabe o que? Que tem gente que só gosta, irmão Socorro, se for assim. Sabe aquelas igrejas que diz a doutrina, tem que usar o véu, é doutrina bíblica, tem que usar o véu. Se não usar o véu, vai para o inferno. O outro diz, a mulher não pode cortar o cabelo. O outro diz, a mulher só pode andar se for com a saia lá na roda dos pés, cobrindo os calcanhares. É doutrina, doutrina. Aí por isso que você anda por aí e fica vendo essas coisas. Já outros são libertinos demais. Não, irmão, você pode encher a cara. Não, irmão, você pode andar seminua, que o seu corpinho é para ser visto e desejado mesmo. Aí eles vão colocando, irmão, esses dogmas, criando essas coisas. Uns oprimem o povo com fardo demais, outros ensinam o povo a ser libertino, e de repente o povo está aí todo desmantelado no mundo. Na igreja crente, mas desmantelado no mundo, do mesmo jeito. Então os falsos profetas, eles fazem isso. O que eles querem, irmão, é dar ao povo o que o povo quer. O que eles querem é juntar gente perto deles, aglomerar pessoas perto deles e acabou. E com isso eles vão criando dogma, porque eles sabem que o ser humano, a pessoa que não é salva, que não tem o Espírito Santo, que não vai herdar as mansões celestiais, gosta de fardo, gosta de cumprir rituais e obrigações. Enquanto se você estiver dando rituais e obrigações para ele, ele está achando bom. Na hora que você tirar e der o evangelho da graça, ele vai embora. Ele quer fardo. Dê uma pedra de 50 quilos para ele errar na cabeça, que ele acha bom. Mande ele vir lá onde é que o Felipe mora? Felipe, Pacatuba dá uns 20 quilômetros lá para cá, né? Mande ele vir de Pacatuba para cá, pé de joelho, que ele vem achando bom. O religioso, ele gosta disso. Tire essas coisas, que aí ele já não se agrada mais, ele não gosta mais. Então os falsos profetas, eles vão impondo regras que não são bíblicas, eles vão impondo dogmas, ou seja, pensamentos que se tornam verdades e que se tornam doutrinas bíblicas, e que na verdade não são. Mas os falsos profetas estão fazendo isso. Então nós temos vários exemplos para dar dentro da igreja. Pensamentos que se tornaram ideias, que se tornaram doutrinas bíblicas. Já falei aqui, dízimo. Não tornou-se uma doutrina hoje? Tornou ou não? É uma doutrina, mas não é doutrina. Mas criar essa doutrina, um dogma. Votos, envelopes ungidos, tudo é essa doutrina. Tudo isso é doutrina. Então tem muita coisa que virou doutrina, dogma, que na verdade não deveria ser, mas isso são formas de como agem os falsos profetas, e nós precisamos estar atentos. Amém, pessoal? Então esse é o quinto ponto, né? Para a gente. Agora vamos mostrar 3 pontos ou 3 conselhos de Paulo, para que possamos permanecer firmes e não sejamos enganados. Pastor, já percebi, eu falei, né, que eu não ia passear dentro de toda a Bíblia na questão, ia focar mais aqui realmente no que Paulo disse, ser mais objetivo no que ele falou. A gente já falou tanto de falso profeta em tantas outras coisas, e hoje isso aqui eu queria ser mais específico dentro desse texto. Então Paulo já mostrou aqui como é que os falsos profetas atuavam ali, no meio ali da igreja de Colossos, aquela região. Agora Paulo dá 3 conselhos aos irmãos, e desses 3 conselhos Paulo ensina como os irmãos podem ficar firmes e não ser enganados por esses falsos profetas, porque isso é uma necessidade urgente na igreja hoje. O povo precisa desses conselhos de Paulo para deixar de ser enganado pelos falsos profetas de hoje. Vamos ver alguns. Primeiro conselho que Paulo dá: andar de acordo com a doutrina apostólica. Lá no verso 5 ao 7. Mortificai, pois, os vossos membros.
do 5 ao 7. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Regozijo-me, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, e crescendo em ação de graças. O que é isso? Em resumo, Paulo está dizendo o quê? Andem de acordo com a doutrina apostólica. Andem de acordo com isso. Do jeito que vocês aprenderam a doutrina dos apóstolos, andem de acordo com ela. Esquece os dogmas, esquece as doutrinas novas, esquece os ensinamentos novos, e anda de acordo com o que os apóstolos ensinaram. Irmãos, se o povo da igreja tentasse para isso, o povo escapava da mão dos falsos profetas. Quando foi que um apóstolo pregou, ensinou a dar o dízimo à igreja? Quando foi? Onde é que está? Nenhuma vez. Onde foi que um apóstolo ensinou a fazer campanha? Me mostre na Bíblia aí. Irmão, isso é doutrina, campanha, todo culto, 7 semanas, quando terminar mais 7 semanas. Quando foi? Nunca. Quando foi que um apóstolo ensinou esse negócio de envelope ungido? Nunca. Quando foi que um apóstolo ensinou que se não der dízimo, oferta, alguma coisa, o devorador vai na sua casa? Nunca. Nunca ensinaram isso. Quando foi que um apóstolo ensinou que nós temos que fazer arraial gospel para trazer gente para a igreja? Que nós temos que fazer festinha gospel para trazer gente para a igreja? Nunca eles ensinaram isso, irmãos. Então, se você quer escapar das mãos da sutileza dos falsos profetas, não quer cair neles e quer ficar firme, meu irmão, ande de acordo com a doutrina apostólica. Do jeito que os apóstolos ensinaram, do jeito que os apóstolos pregaram, é o que nós temos que ensinar, aprender e viver. Desse jeito nós não caímos na mão dos falsos profetas, não. Mas nós ficar por aí caindo no carisma deles, na eloquência deles, aí nós vamos estar junto com eles, afundar junto com eles. Qual é o primeiro conselho de Paulo? Andar de acordo com a doutrina apostólica. A doutrina apostólica ensina os jovens da igreja a fornicar? Sim ou não? A doutrina apostólica manda o jovem fornicar? Se prostituir? Não. A doutrina apostólica diz: não, irmão, se teu casamento não deu certo, tem problema não, separa e casa com outro, que o importante é ser feliz. A doutrina apostólica ensina isso? Então, conhece a doutrina apostólica e anda de acordo com ela. Aí quando os falsos profetas chegar com o carisma deles, com a risada deles, com tudo isso, você vai dizer: meu amigo, seu sorriso não me ilude não. Para mim você não passa de um candidato em época de eleição. É aquela história, o cabo foi lá no inferno, né? O cara morreu, chegou no céu, São Pedro disse: meu filho, você quer ficar aqui no céu ou quer ir para o inferno? Só não sei como é o inferno, depois vai lá, para dar uma olhada lá. Chegou lá, era mulher bonita, era muita bebedeira, era muita alegria, e era aquilo outro, tinha muito dinheiro, riqueza, aquela coisa toda. Rapaz, que negócio bom aqui. Aí quando ele voltou no outro dia lá para o céu, São Pedro: rapaz, o senhor é gente boa, eu gostei do senhor, São Pedro, você é gente boa mesmo, não tem nada contra o senhor, mas eu quero ir para o inferno, lá faz mais o meu tipo. Quando o cara chegou lá no outro dia, você sabe da história, né? Estava lá o capeta lá com os tridentes lá, cutucando todo mundo, o fogo pegando lá, era grito para aqui, grito para lá. Claro que não é assim o inferno, né, irmãos? Aí é só uma mentirinha da história aí, né? Tá todo mundo lá gritando lá, e o capeta lá, aí, ô seu Satanás, eu vim ontem aqui, estava tão animado, mas cadê o povo? Cadê aquele paredão que estava aqui? Aquele forró, aquelas mulheres bonitas. Não, meu filho, ontem nós estávamos em campanha, viu, eleitoral. Estava para ganhar você. Assim, meu irmão, os falsos profetas. Segue a doutrina, não se deixe iludir. Não se deixe levar por amizade, por abraço, por beijo, por sorriso. Vai na doutrina. Segundo conselho de Paulo, vamos ver, está do verso 10 ao 15. Estai perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.
na qual estáis também circuncidado não com a circuncisão feita por mão, no despojo da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele do batismo, e nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou ela na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o quê? Rejeite os dogmas, rejeite os preceitos humanos, rejeita tudo que não for doutrina neotestamentária. Lembra o que é neotestamentário? Veterotestamentário e neotestamentário, né? Velho Testamento, Novo Testamento. Então, tudo que não for de acordo com a doutrina neotestamentária, rejeita. É isso que Paulo está falando. Rejeita dogma, rejeita preceito, rejeita tradição de homem, rejeita tudo. Fica firme em Cristo e no Evangelho da graça, que nos liberta do fardo religioso. É isso que ele está falando. Fica firme em Cristo e no Evangelho da graça, que nos tira do fardo da religião, do jugo religioso. Despreza tudo que é dogma e preceito. Pastor, sua palavra, sua pregação é muito bonita, o senhor é eloquente, mas o que o senhor disse aí é uma heresia. Pastor, o senhor é eloquente, o senhor é carismático, o senhor é conquistador, é simpático, o senhor tem uma pregação boa, tem uma eloquência boa, tem uma dicção boa, o senhor prega demais, mas é heresia. Despreza, rejeita tudo que for paralelo ao Evangelho, porque o que é paralelo só anda do lado, só parece. Tudo que for parecido com o Evangelho, mas que não é o Evangelho, rejeita isso, rejeita. Não, pastor, mas é porque lá eu gosto. Pastor, mas eu gosto demais. Aquele forrozinho gosta. Pastor, eu gosto. Pastor, aqui é bom, pastor, a doutrina é boa, é bom mesmo, mas pastor, falta o tempero. Que é o temperinho, mas é o reteté, pastor, tem que ter o reteté. Dança aí, vai. Quem gosta do reteté aí? E eu estou impedindo você de dançar aí? Vai, pula aí, dança aí. Eu acho invocado crente pentecostal. Tem uns que vêm visitar nós, eu não vejo o cara falar língua estranha nenhuma vez. Olha aí. Aqui não tem esse negócio. Claro que se fizesse ia chamar atenção, né? Viu aí, meu irmão? Para aí, ó. Opa, calma, sossega aí, meu filho. Levanta a mão que ele cai, está repreendido. Eu não vejo crente pentecostal visitar nós. Não vejo, o cara não fala língua, não sapateia, não entrega profecia. Por quê? Ele diz que é o poder de Deus agindo na vida dele. O que é que ele só faz lá no meio dos heréis? Por quê, meu irmão? Porque é carne. Porque é carne. Então despreza tudo que é dogma, meu filho. Tudo que não for doutrina bíblica, despreza. Lança fora, joga fora. Se firma na doutrina de Cristo, na doutrina da graça. Se firma no Evangelho da graça, na doutrina que liberta, que traz paz, traz liberdade, que tira o fardo. Não vai correr atrás de doutrina que coloca fardo. Deus me livre, meu irmão. A vida já é tão difícil. Já tem tanta luta na vida. Eu ia para uma igreja que vão botar um fardo em cima de mim. O cara está andando a cavalo em cima de mim com as esporas cutucando meus vazios. Eu lá quero isso, rapaz. O cara botar uma cangaia em cima de mim para mandar trepado? Quero não. Quero de jeito nenhum. Eles hipnotizam o povo é zumbi. Você viu lá aquele irmão vai comer capim lá no mato? Deus está mandando, coma capim lá fora da igreja. Você viu aquela lá? Aí o povo correu, foi comer capim. Aí faz o povo de besta. Irmão, é acampando o carrado de Moisés. Pegou um cabo de enxada, Felipe. Um bocado de cabo de enxada, ungiu. Aí entregou os irmãos. Os irmãos passaram 3 semanas, irmão Rosimeiro. Onde eles, com cabo de enxada na mão, dizendo que era o cajado de Moisés. Aí eu perguntei ao irmão que me disse da igreja dele. Eu disse, irmão, mas era um cajado pequenininho, né, para andar na bolsa. Então, ele disse, era não, pastor, você conhece o cabo de enxada? Eu disse, conheço. Pois era.
Eles escravizam o povo, irmão. Eu quero lá isso, Deus me livre e guarde, uma hora dessa, meu Jesus. Bangalô 3 vezes. Então guarda a doutrina da graça, amém? A doutrina que tira o fardo, a doutrina que me dá liberdade de viver em santidade em Cristo, não com a pressão, mas com a vontade do Espírito que opera em mim, com a liberdade do Espírito que me guia, não com imposição de homem. Então despreza tudo, rejeita tudo que é dogma, preceito de homem, fica firme em Cristo, no Evangelho da graça, porque Ele que nos liberta. Aí isso aqui também nos leva lá, nos arremete lá ao verso 20 ao 23. Ficar firme aí no Evangelho da graça. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenança como se estivesse no mundo, do tipo, não toque nisso? Que judeu tinha esse negócio, né? Olha, não pode tocar nisso. O que mais? Não prove aquilo, não manuseie isso. Isso, rapaz, vocês foram mortos, estão mortos para o mundo, e vocês vivem ainda como se não vivessem desses rudimentos. Não pega nisso, não manuseia isso, não prova daquilo. Por quê? Vocês não já morreram com Cristo, não já ressuscitaram com Cristo? Por que você não pode comer isso? Você pode, meu filho. Você não pode pegar naquilo? Pode. Manusear aquilo? Pode. Não, porque para o judeu eu não posso pegar no cadáver, porque eu vou ficar impuro até a tarde. Pô, agora pode, ele está dizendo. Não, porque para um judeu não podia comer galinha cabidela, você nem existia naquele tempo já, né? Um chorisco, mas agora pode. Não, porque para um judeu não podia manusear isso, porque isso aqui não pode manusear, por quê? Pois agora pode. E ele diz no verso 22: essas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. Tem aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do ego do homem. Está vendo? Esse tipo de dogma, de regra, não pega nisso, não come aquilo, não prova nisso, não manuseia isso, e diz: isso aqui não tem valor nenhum para a salvação. Isso aí só vai dar glória para quem está fazendo. O cara vai se achar melhor do que os outros. Lembra daquele monge que eu falei aqui, do Simão, que passou 15 anos morando em cima de uma estaca, meu irmão, infeliz. Você está doido? O cara fez uma estaca lá em cima, o cara fez uma gaiola, ficou morando lá de 15 anos, achando que estava mais santo que os outros. Os outros que viviam era mesmo, irmão, enfiaram, morando dentro da areia, só com a cabeça lá de fora, achando que com isso Deus ia achar que eles eram melhor do que os outros. Então isso, meu irmão, essa devoção, essa humildade, essa coisa aí, isso aqui não tem valor nenhum para a salvação, só para satisfazer o ego de quem está fazendo, para achar que é melhor do que os outros, mais religioso que os outros. A irmã que não tira o bigode, que não depila as axilas, aí acha que é mais santa do que as outras. Então ele está dizendo que isso não tem valor nenhum para a salvação. Paulo até chega a dizer: se nós comemos, o que nós temos de mais? Se nós deixamos de comer, o que nós temos de menos? O reino de Deus não consiste nem em comida nem em bebida. Para Deus tanto faz eu ter comido como não ter comido, para Deus tanto faz. E o terceiro conselho, vamos ver do verso 18 ao 19: ninguém vos domina ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha, não deixe ninguém lhe dominar de acordo com a vontade dele, com pretexto de humildade e com culto de anjo, metendo-se em coisa que não viu, estando debalde, quer dizer em vão, né? Inchados em sua carnal compreensão, ou seja, estão inchados numa compreensão carnal da palavra de Deus, estão inchados, negócio, pretexto de humildade com culto dos anjos. E eu coloquei o que aqui? Não permita ser enganado, quer por humildade e quer por obras sobrenaturais. Ai, vamos adorar os anjos. O fundador dos mormons, né?
É Joseph Smith, se eu não me engano o nome do camarada. O cara estava lá olhando, as igrejas estão tudo desviadas, é tudo herege. Vou lá no Matorá. Ele foi no Matorá, viu Deus e Jesus. Deus e Jesus veio falar com ele. Ô Joseph Smith, você tem que abrir um ministério. Seu ministério, está aqui o livro do Anjo Moroni, esse livro, aí vai estar lá com o livro do Anjo Moroni. Nem Bíblia, não sei nem se Bíblia eles têm. Para eles lá, o que mais vale é aquele livro lá o livro do Mormon, né? Aí o cara vem de negócio de. Aí chega os adventistas, né? Os adventistas que tudo que eles vão fazer, a Ellen White profetizou, Ellen White diz, ele pega a Bíblia, aí lê a Bíblia, depois lê a Ellen White e vai explicando a Bíblia pelo que a Ellen White diz. Que é isso? Fazendo esse tipo de culto de adoração a anjo, a mensageiro, a homens, ou a seres celestiais, ou a coisas sobrenaturais. Cuidado, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 1, né? Se alguém pregar o teu evangelho que vá além desse que nós os apóstolos de Cristo temos pregado, que seja amaldiçoado. E ele repite e diz: se vier um anjo do céu, ou um de nós apóstolos que pregar o teu evangelho que não seja esse que já foi revelado, que seja amaldiçoado. Então tem esse negócio de culto para anjo, de culto para negócio de humildade, de culto para anjo, tem isso. Agora você viu que esse negócio é tão sério que até o João se atrapalhou na história, né? O apóstolo João lá na ilha de Patmos, 2 vezes ele se ajoelhou diante do anjo que estava mostrando ele, e o anjo deu um cara dele: levanta e adora a Deus. Eu sou servo de Deus igual a você, adora a Deus. Anjo não é para adorar não. O Pedro, quando chegou lá em Cesareia de Filipe, na casa do Cornélio, centurião italiano, o Cornélio se ajoelhou diante dele. Pedro disse: o quê? Levanta, porque eu sou homem igual a tu. Aí hoje ele diz aqui: vamos fazer culto dos anjos. É o culto dos apóstolos. Pelo menos aqui no Ceará, toda cidade tem o nome de um santo: São Pedro, São Paulo, São João, São José, São Francisco. E vão inventando santo, e mais santo, e mais santo, e mais santo. E o povo fazendo culto a esses anjos. Culto dos anjos. E está dizendo aqui, meu irmão, não permita ser enganado. Quer por pretexto de humildade, mas o fulano é tão humildezinho. Eu quero saber se ele é humilde, não. Eu quero saber se ele está com a verdade. Fulano é tão humildezinho, ou por humildade, ou quer por obras sobrenaturais. Eu não estou seguindo milagre. Você está seguindo milagre? Eu não estou seguindo milagre, estou seguindo Jesus. Estou seguindo o Evangelho. Se quiser fazer um milagre, ele faz. Eu estou vendo ele fazer de vez em quando aí, direto aí na minha vida. É milagre toda hora, meu Deus do céu, que eu fico maravilhado. Ainda ontem mesmo eu provei mais um. É milagre, é milagre. Eu não estou seguindo milagre, eu estou seguindo Jesus, meu irmão. Se ele quiser fazer o milagre, eu continuo seguindo ele. E se ele não fizer o milagre, eu continuo seguindo ele e não altera. Não vai alterar. Então ele está dizendo aqui, irmão, não permita ser enganado. Quer por pretexto de humildade, eloquência, de alguém humilde, sutil, ou quer por obras sobrenaturais. Não te ilude com isso. Isso é conselho de Paulo. Mas porque lá tem muito milagre. Pô, deixa eu ver o que é que ele prega. Pastor Adel, achou um pastor na televisão que o homem faz milagre demais. Pô, me diga o que é que ele prega. Deixa eu ver o que é que ele prega. Traga para cá, deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que ele prega. Eu digo a você, se o milagre é de Deus, ou é o cão que está fazendo milagre lá. Se o milagre é de Deus, ou é coisa de homem, bafafá de homem, de Satanás. Eu vou dizer pelo que ele prega, não pelo que eu vejo o milagre. Milagre eu não duvido ver, não. E eu já disse 1000 vezes, mas não cumpri ainda. Vou passar lá em Canidé, no quarto dos milagres. Vou passar. Olha lá, Gilmar, se eu não pagar a tua promessa quando eu for neste dia. Gilmar, quando era descrente, ficou devendo R$5 São Francisco. Então eu vou passar lá, mas eu vou passar lá. Quer ver milagre? Vai lá, meu irmão, no quarto do milagre Canindé. Lá tem testemunho de milagre. Liga aquele rádio da Igreja Católica, que aquele padre um padre lá está pregando lá de manhã, que ele está mostrando milagre. O povo está ligando, dando testemunho. Esse negócio desse pessoal que fica seguindo milagre, outro dia uma teóloga falou, sabe o quê? Rapaz, eu vejo aquele Papa, ele é diferente, eu sinto Deus nele. Eu sinto Deus naquele Papa. Irmão, pelo amor de Deus. Talvez a irmã até escute, mas falou, né? E está errado. É por isso esse negócio de eu sinto isso. Que negócio de sentir nada, meu irmão?
Aí vai, aqui como ele está dizendo aqui, vai atrás do negócio, não, porque ele é humildezinho. Era para ele ter vindo aí, ter andado num carro de luxo, andou numa carroça. Não foi? Ele veio do Brasil, ao invés de ter andado num carro de luxo, andou num carrinho simples aí, qualquer. Ele é muito humilde. Ele tirou o anel de ouro dele, não usa não, ele botou outro anel. Os chinelos sei de que lá, que era para ele usar, ele usa outra chinela havaiana. Ele é humilde, é exatamente isso, o falso profeta. Aí vem com o negócio de adoração a anjo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então esses são os 3 conselhos que nós temos que seguir, para nós poder ficar firme e não cair no engano deles. E se você está ouvindo aí, entendeu, Deus abre seus olhos. Agora, para concluir, irmão, eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 11, no verso 19. Primeira Coríntios 11, verso 19. Até importa que entre vós hajam heresias, para que os que são sinceros sejam manifestados. Olha o que Paulo está falando. Paulo diz: é importante, é necessário que hajam heresias no meio de vocês, que tem um herege ou outro aí, que dessa maneira os sinceros e verdadeiros filhos de Deus vão sendo manifestos. Amém? Não adianta estar aí dizendo que faz parte de uma igreja séria bíblica, prega a verdade, está lá dentro do show gospel dançando. É muito preferível caber para um forró do mundo, que Deus o livre, você não vá. Deus o livre, você não vá. Se foi é porque se desviou, né? É muito preferível caber para um forró do mundo do que ir para um show gospel. Sabia disso? Por quê, pastor? Porque lá no forró do mundo ele já sabe que estão adorando o capeta mesmo. E lá no show gospel não, lá só tem blasfêmia contra Deus, usando o nome de Deus. Pode ter certeza disso. Não estou mandando você ir para o forró, meu irmão. Pelo amor de Deus, você não rapa o forró. Você não rapa e fazer uma desgraça dessa. Você pega uma disciplina. Você não está doido para ir para o forró? Eu estou só fazendo a comparação. Me lembro de Lutero. Naquele tempo na Alemanha tinha muito bordel, como ainda hoje. Existe muita depravação na Alemanha, mas tinha muito bordel naquela época lá. E o Lutero disse: olha, esses guardas de bordel aí, eles não são mais pecadores do que esses pregadores do evangelho mentiroso, não. O Lutero falou isso, e é uma verdade. E eu ouso dizer que os pregadores mentirosos do evangelho são mais pecadores do que os guardas de bordel. Sabia? Porque os guardas de bordel estão lá na ignorância, na pura ignorância da carne, sabendo que estão no local errado, no local de depravação. E os pregadores mentirosos, hereges, não, estão trabalhando, distorcendo coisas sagradas. É um pecado ainda maior. Então é necessário, importa que haja entre nós hereges, para que os que são sinceros filhos de Deus se manifestem. Então, meus irmãos, é como eu disse, a sutileza dos falsos profetas. Foi essa a minha intenção em mostrar para vocês. Sutileza, como eles trabalham, como eles operam, como eles fazem. E em contrapartida nós vimos o quê? Os conselhos de Paulo nos alertando como a gente pode ficar firme e não cair no laço deles, porque eles agem de uma forma sutil. Jesus disse em Mateus 24, irmão, Mateus 24, se eu não me engano, que eles vão fazer coisas tão extraordinárias que, se possível, enganaria até os eleitos. Se possível, quando eu já disse se possível, quer dizer que não é possível os eleitos serem enganados. Mas a obra dos falsos profetas é tão extraordinária, a forma como eles trabalham, a sutileza deles é tão grande, que se fosse possível os eleitos iam ser enganados, mas graças a Deus que não é. Por isso que eles enganam o resto. Então a gente tem que estar firme no evangelho da graça em Cristo, rejeitar tudo que é dogma, ensinamento de homem, se firmar na palavra de Deus. Amém?